Vivemos num mundo onde todos buscam a paz, onde todos falam de união, onde as palavras amor, companheirismo, fraternidade, amizade são tão valorizadas e soam tão bonitas pelos meios de comunicação como a televisão, os rádios, jornais, a internet. Essas palavras soam de uma forma agradável aos nossos ouvidos. Contudo, quando olhamos para a real situação do mundo, nos assustamos. Homens se matando, alguns por poder, dinheiro, outros se matam por comida, por roupas e ainda por ideologias, que na verdade não os levam a lugar nenhum. Por que os homens estão se destruindo? O que os levam a praticarem tanta maldade contra o próximo e contra a si mesmo? Por que o homem não consegue praticar o bem que tanto deseja? Viver na paz que tanto sonha? Por mais que eles se disponham a fazer o bem, há uma força que os empurra para o mal. Que força é essa que tem dominado o ser humano? Hoje irei falar sobre o pecado. Pecado é qualquer coisa que contraria a vontade de Deus. Desde o princípio da criação, o pecado se manifestou no mundo, mas não podemos considerar que foi Deus o seu autor. Adão, no ato de sua própria vontade, decidiu não cumprir o decreto estabelecido por Deus, tornando-se o primeiro homem pecador. E a Bíblia diz que Deus não criou o homem com pecado. Porém, quando o primeiro homem desobedeceu à ordem de Deus, todos os homens se tornaram pecadores, conforme descreve o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. O pecado trouxe diversas consequências na vida do homem. Naturalmente, com a entrada do pecado, veio a miséria, o sofrimento, a calamidade, dores, perdas, angústias, frustrações. Mas, sem dúvida nenhuma, a principal consequência do pecado na vida do homem é o seu afastamento de Deus. A Bíblia chama este afastamento de morte, uma morte espiritual. Quanto mais o homem se afasta de Deus, mais perde as características do Criador. O amor e a misericórdia vão dando lugar à violência, ao ódio, ao egoísmo, à cobiça. Agora eu quero apresentar a você a solução que Deus deu para pôr fim do poder do pecado em nós. Como falamos, o pecado passou a todos os homens pela desobediência de um homem. Por causa do pecado de Adão, nos tornamos pecadores, nascemos pecadores. Diante de tal situação, vendo Deus que o homem não poderia salvar a si mesmo, enviou seu Filho, a saber, Jesus Cristo, para nos salvar. Se você tem dúvida que o pecado habita em nós desde o nosso nascimento, basta você pensar um pouco. Nós precisamos de muita energia e dedicação para ensinar os nossos filhos a fazerem o bem, a não mentir, a não roubar, a respeitar. Entretanto, você não precisa fazer absolutamente nada para que ele minta, para que ele engane, não respeite, porque a natureza do pecado já nasce conosco. Recebemos isto do primeiro casal, Adão e Eva. Mas por que Jesus deveria morrer? O salário do pecado é a morte, está escrito na Bíblia. Em Hebreus 9, verso 22, diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Ou seja, a única forma de pagarmos pelos nossos pecados é com sangue, pois o sangue simboliza vida, e este sangue deve ser puro,
Por isso, Deus, pelo seu grande amor, enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para dar a sua vida em favor de nossas vidas. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Romanos, ele diz no verso 18 do capítulo 5: por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 3, verso 24 e 25, nós ainda lemos que fomos justificados gratuitamente por sua graça. Não foi por nenhum mérito nosso. Não foi nenhum esforço da minha parte, da sua parte, da parte de qualquer homem. Mas Deus, movido pelo seu amor, entregou o seu Filho como propiciação, e pelo sangue de Jesus fomos justificados. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A verdade é que somos todos pecadores e todos carecemos do amor de Deus, do seu perdão, da sua misericórdia. E este amor já nos foi dado, demonstrado por Deus ao entregar seu Filho numa cruz pelos nossos pecados. Jesus, ao derramar sua vida, o seu sangue na cruz, nos justificou, nos perdoou, nos reconciliou com Deus Pai e nos tornou filho. Deus te abençoe.